Boa noite, pessoal. Vou colocar todo mundo aqui no mudo, tá? Para ficar mais tranquilo, né? Para a gente não ter muita interferência no som, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite de segunda-feira, 29 de junho de 2020. Você convidado, seja muito bem-vindo. Essa reunião ela é feita especialmente para os convidados e vocês foram chamados aqui certamente por alguém que acredita no potencial de vocês, às vezes mais do que vocês mesmos, né? E por alguém que gostaria de trabalhar com você. Sim, porque a gente não chama pessoas com quem a gente não queira trabalhar junto, tá? Então, agradeço a pessoa que te convidou porque ela gostaria de trabalhar com você. E você vai decidir se você quer ou se você não quer, tá bom? Eu vou começar a falar para vocês a respeito da empresa chamada Junesse, só que antes de eu falar da Junesse, eu vou me apresentar, tá bem? Porque a maioria aqui não me conhece. Aí, para eu me apresentar aqui, eu vou dividir minha tela. E aí, o PowerPoint da pessoa não está aberto, entendeu? Vocês me desculpem, já vou abrir aqui o meu PowerPoint. O dia está bem agitado hoje aqui, graças a Deus. Pro lado positivo. Isso é muito bom. Bom, vou começar a me apresentar enquanto eu abro aqui. Meu nome é Silvia Cortese, eu tenho 42 anos, sou bióloga de formação, sou mestre em genética, doutora em reprodução e há muito tempo, desde 2008, eu moro na cidade de São Paulo, capital, onde eu vim para cá, né? Sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade que chama Jaboticabal, e eu vim para São Paulo em 2008 para trabalhar na área de reprodução humana assistida, então de casais que não conseguem engravidar. E na época que eu vim para São Paulo, eu vim com o meu namorado, hoje marido, esse moço que está aí na foto, o Ronaldo, que é engenheiro civil. Esse moço lindo que está na foto, ele está corrigindo. E a gente veio para São Paulo na ideia de... A Monique dando risada. A gente veio para São Paulo na ideia de morar os dois na mesma cidade, tá? Da gente trabalhar e morar na mesma cidade. Afinal, a gente queria casar, né? E aí, não foi bem isso que aconteceu, porque a gente veio eu para trabalhar com a reprodução humana, ele engenheiro civil, ele foi contratado por uma grande construtora, cuja sede é na cidade de São Paulo, mas as obras eram fora. E o engenheiro civil, ele vai onde a obra está. Então, ele tem que, de tempos em tempos, mudar de cidade e ir atrás da obra. E isso era inviável para mim, eu como mulher de engenheiro, era inviável eu abandonar minha profissão para seguir as obras, né? Até porque você não forma vínculo em praticamente nenhuma cidade, toda hora você está mudando. Na minha cabeça não tinha como eu engavetar 4 anos de faculdade, 2 anos e meio de mestrado e 4 anos de doutorado, simplesmente 3 diplomas, botar na gaveta e seguir marido. Então fiquei eu em São Paulo e ele fazendo obras por aí, Brasil afora. Enquanto a gente não tinha filhos, era bem tranquilo até, né, essa questão de ficar sozinha em São Paulo, porque é até divertido, né? Agora, quando eu engravidei da primeira filha, isso foi em 2012, a situação começou a complicar essa questão da distância. E aí, ele passou a gravidez inteira em Brasília, eu sozinha em São Paulo, nós não temos parentes aqui. E aí ficou chato, né? Porque aquela coisa, gente, você engravida e você imagina que o pai da criança vai acompanhar, né? Ainda mais seu marido vai te acompanhar nos ultrassons, nas consultas, e não foi isso que aconteceu. Quando ela nasceu, ele estava em São Paulo e pouco tempo depois ele foi transferido para uma obra no Rio de Janeiro. E aí, pós-nascimento, a situação complicou mais ainda, né? Porque até então era gravidez. Quando ela nasceu, e quem já teve filhos pequenos sabe da demanda que tem uma criança pequena, né? Então, demanda de pediatra, fica muito doente. A criança, quando ela entra na escola, ela fica muito doente, né? Toda semana essa criança doente. E eu estava sozinha em São Paulo com ela e trabalhando muito num ambiente onde eu já não estava mais satisfeita.
Mas eu já não estava satisfeita um tempo antes, mas aí eu descobri a gravidez, você não vai pedir demissão grávida. Aí você está no pós-parto, você não vai pedir demissão no pós-parto, e você vai levando, né. Chegou num ponto, 1 ano e meio depois que ela nasceu, que eu estava muito insatisfeita com o trabalho, com o salário, com as condições, porque eu trabalhava também de final de semana. A minha filha era a primeira bebezinha a chegar na creche, uma das últimas a sair, às vezes eu tinha reunião até à noite, então era bem desgastante para quem estava sozinha aqui em São Paulo. E aí, depois de 1 ano e meio cuidando especificamente dela, né, porque a mãe esquece das próprias saúde, das próprias coisas e só vive em função do filho, eu esqueci de mim, só que a minha saúde fez eu me lembrar de mim, né, porque 1 ano e meio depois eu fiquei muito doente, fui parar no hospital, fiquei 15 dias lá e foram 8 meses de tratamento até conseguir me livrar totalmente da doença que me acometeu. E nesses 15 dias que eu fiquei, assim, no hospital, eu tive bastante tempo para pensar, né, no isolamento e, refletir se era esse estilo de vida que eu queria, né, e eu vi que não era. Eu estava muito realizada de estar trabalhando na minha área, mas não era o estilo de vida que a gente queria, de cada um estar num estado com a criança no meio, nessa confusão. E ele também estava muito satisfeito, né, porque para um homem que deseja ser pai, você ser pai por Skype, né, por FaceTime, não é o sonho de ninguém, né. Aí ele começou a procurar franquia. A nossa ideia foi: vamos procurar alguma coisa que a gente possa fazer juntos. Franquia, pareceu uma boa ideia no começo, até que a gente viu que a franquia custava 300, 400, 500 mil reais e tinha que ter um capital de giro aí para uns 2 anos e a gente não tinha essa condição. Fora que a franquia ia exigir que a gente abandonasse as nossas profissões, né? Porque quem é que investe R$500.000 numa franquia e deixa na mão de funcionário? É inviável. E a gente não queria abrir mão das nossas profissões, então não dava certo franquia pra gente. Aí aquilo, eu mudei de emprego, fui para um emprego onde eu ganhava um pouco mais, então a dor a insatisfação financeira era menor, né, já não trabalhava de final de semana, então aquela coisa, eu tinha um prego ainda que me doía, mas a dor era menor, né, ficou menor. E aí a gente foi levando. Até que começo de 2016, ou seja, 1 ano e meio ainda depois, comecinho de 2016, o destino nos pregou uma peça, porque no mesmo mês eu e ele fomos mandados embora. Primeiro ele e 26 dias depois eu. E quando isso aconteceu, a gente viu que estabilidade não existe, né? Você pode estar muito bem empregado, do dia para a noite você é demitido, você fica com uma mão na frente e outra atrás, quando você só tem uma fonte de renda, né? No caso, duas, mas as duas se perderam ao mesmo tempo, áreas completamente diferentes. E aí a gente viu que, na verdade, quando você é funcionário, você fica à mercê do que o patrão quer, né? Do que eles desejam, e você é descartado. A gente não quis mais ter essa sensação, essa questão de sempre ter que depender de terceiros para definir a nossa vida, e decidimos empreender. E aí, como autônomos, ele abriu uma empresa de engenharia e também presta serviço na área de elétrica até hoje. Eu abri a minha assessoria médica científica, então eu escrevo trabalho para médico, trabalho, congresso, aula, tudo que os médicos precisam que escreva, eu escrevo. E também comecei a pensar na época em educação à distância, na área de reprodução humana, que eu também faço isso até hoje, tá? Então eu tenho a minha educação à distância em reprodução humana, né, em parceria com uns amigos, eu tenho assessoria médica científica, e nessa mesma época a gente conheceu a Junesse. Então foi tudo junto que aconteceu, isso foi começo de 2016. Nesse momento, a Junesse estava chegando no Brasil ainda, ela ainda não tinha sido nem inaugurada aqui no Brasil, né, oficialmente. Então a gente não tinha praticamente produto no Brasil. E por um bom momento eu desconfiei de que fosse tudo aquilo mesmo, a qualidade dos produtos, tá? Eu, como uma pessoa que trabalhava na área de saúde, tive muito receio de vincular o meu nome à marca, porque eu tinha medo dos produtos não serem tudo aquilo e isso me queimar profissionalmente, né, com os meus clientes, no caso ali que eu estava estabelecendo uma nova empresa. Então, eu só consegui confiar na empresa quando eu peguei os rótulos dos produtos e fui estudar ingrediente por ingrediente. Baixei um monte de artigo científico e estudei. Quando eu estudei, eu vi e falei, bom, realmente é verdade, os ingredientes são extremamente confiáveis, funcionam, então tá, então dá para confiar no produto. Mas eu tinha uma questão,
Eu nunca tinha vendido nada, eu tinha zero perfil de vendas. Eu era essa daí da foto, a pessoa que ficava em microscópio, exame de DNA, coisas assim, nada a ver com vendas, né? Pessoa que ia num congresso, dava aula, mas vendas nunca foi minha praia, e eu tinha muito preconceito, muito. O que vão pensar de mim? Caramba, mas eu tenho doutorado na USP, eu vou vender produtinho? Passou isso na minha cabeça, esse preconceito com a venda, sim, tá? Só que eu tive que pensar o seguinte, o que eu imaginei? Se eu estava montando uma empresa onde eu vendia o meu serviço, eu precisava vender o meu serviço, eu teria que aprender a vender. E vender um produto, vender serviço é a mesma coisa, é venda do mesmo jeito. Tá? Então era muito mais um preconceito meu do que dos outros, na verdade, né? E outra coisa também, o que pensarem ou deixarem de pensar, que diferença faz? Essas pessoas não pagam a minha conta, então qual a diferença faz? Né? Ninguém tá nem aí para os seus problemas. Então falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio acontecer. E deu muito certo, eu digo que nesses 4 anos deu certo, porque a gente conseguiu o nosso objetivo, que era ficar os dois na mesma cidade, na mesma casa. A gente ficou tão junto, virou um casamento tão normal que a gente teve até a segunda filha, de tão junto que a gente ficou. E é essa, né, a minha história. Vocês vão ver algumas fotos aí, algumas coisas de como que vem sendo esse processo de 4 anos, tá? Então, a empresa que eu estou aqui para falar para vocês é a Adunesse, que é uma empresa americana fundada em 2009, lá pertinho de Orlando. Cresceu muito rápido no setor de vendas diretas, tanto que com 6 anos de vida, ela já tinha faturado 1,4 bi de dólar num ano fechado, isso, tá? E ela é regulamentada por vários órgãos de vendas diretas, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, o que mostra que o negócio é legalizado e é correto, tá? Está presente no mundo inteiro e recebeu centenas de prêmios. Sobre faturamento, a empresa atingiu mais de 1 bilhão de dólares naquele ano com 6 anos de vida. Isso é similar a essas outras empresas que a gente tem aqui no exemplo de tecnologia da informação, que são empresas que todo mundo conhece, empresas bilionárias e que hoje têm muito mais tempo de negócio do que a Adunesse. Então, hoje essas empresas faturam muito mais do que 1 bilhão por ano, assim como a Adunesse também está nesse caminho, tá? Então, é uma empresa gigantesca. É uma empresa que começou faturando 30 milhões de dólares já no primeiro ano, veio dobrando o faturamento a cada ano e a previsão é em poucos anos estar faturando 10 bilhões de dólares. Em plena pandemia, a gente no mês de março e abril, a gente teve uma queda em relação ao faturamento 2019, mas maio e junho a gente superou 2019. Então, mesmo na pandemia, este ano de 2020 está sendo melhor que o ano de 2019. Isso mostra a solidez da empresa, tá? E a empresa está no mundo inteiro, todos esses países que estão aí coloridos, existe a empresa e tem 47 centros de distribuição. Então a empresa não é que ela é uma promessa, ela já é gigante. Com ou sem a gente, ela já é uma gigantesca bilionária. A gente tem aqui no Brasil, a única arena olímpica do Brasil foi nomeada Junesse Arena, e quando a Junesse entra num país, ela agrupa alguns projetos sociais infantis, tá? Então a gente ajuda alguns projetos sociais, um deles é da ACD e a gente já doou mais de 2 milhões de reais. E, né, por que a empresa cresceu tanto e tão rápido? Como eu falei para vocês, a qualidade incontestável dos produtos, tá? Hoje eu falo, hoje não, há 4 anos, né, desde que eu me convenci de que os produtos eram bons, eu falo com qualquer pessoa a respeito dos produtos, independente se a pessoa é médico, não é médico, qualquer pessoa. Vocês podem falar tranquilamente com qualquer pessoa, porque a gente tem milhares de resultados que comprovam a eficácia dos produtos, tá? Esse é o portfólio dos produtos no Brasil e a gente tem um conselho científico que dá muito corpo na empresa, médico, tá? São médicos todos da área de rejuvenescimento. Falando dos produtos de fora para dentro, vou falar primeiro de parte de rosto, né, de pele, na verdade. Então, a gente tem primeiro a linha Luminesce, que é uma linha de intensa regeneração de pele. É uma linha cuja base são os fatores de crescimento de célula-tronco humana. Ninguém mais tem isso. É uma patente exclusiva da Adunesse para uso cosmético. Então, promove uma intensa regeneração na pele. Aí tem vários tipos de produtos, é uma linha completa, tá? Se a gente for pensar mais no sentido de prevenção ao envelhecimento, a gente tem uma linha vegana que chama Botanicals, que tem extratos vegetais no mundo inteiro. É uma linha extremamente interessante para o pessoal, mais no sentido de prevenção ou manutenção.
A gente tem também a maquiagem Envy. A Junesse não comercializa batom, rímel, nada disso. É só parte de pele na maquiagem, tá? Então são produtos airbrush que tem efeito HD. E por que eu marquei em vermelho? Porque tem também como base os fatores de crescimento de célula-tronco. Então a mesma tecnologia da linha Luminesce. Maquiagem que rejuvenesce, é a única do mundo. E do lado direito a gente tem o Ageless, efeito Cinderela, botox instantâneo, tá? Ele ficou muito conhecido no Brasil, porque você passa, ele tem 10% de arginina, em 2 minutinhos faz efeito e fica de 6 a 8 horas. Pode usar com maquiagem, então é super bacana. E também sabia que seus dentes envelhecem? Então, do lado esquerdo, a gente tem um gel dental que tem o poder de remineralizar o esmalte do seu dente. Então, ele tem hidroxiapatita de cálcio para repor o mineral do seu dente, tá? Tem 15 benefícios. E ao centro, a gente tem uma linha capilar, porque o seu cabelo também envelhece, também fica fino e cai. Então, essa linha capilar é para nutrir profundamente o cabelo e para ajudar na questão de queda. Falando de nutrição, a gente tem produtos nas extremidades. São 2 produtos voltados para energia física, mental, disposição, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem o VidaCell, que é uma glicoproteína de arroz, e do lado direito, a gente tem o Nivo energético natural, cuja fonte de cafeína também são extratos naturais, tá? Em vermelho, temos uma linha completa de perda de peso, que é a linha Zen. É uma linha completamente diferenciada do que existe no mercado, porque não tem substituição de refeição. Então, ela é muito diferenciada mesmo. No roxinho, no centro, a gente tem o Reserve, é o resveratrol, que é o antioxidante mais poderoso e mais pesquisado do mundo. A gente tem resveratrol em gel, é o único resveratrol em gel do mundo. Lembra que eu falei que a minha filha mais velha ficava muito doente na escolinha? Pois é, naquela época não existia Junesse no Brasil. A mais nova também foi cedo para a escolinha, um pouquinho mais tarde, mas vai na escola também, e ela não fica doente. Eu dou Reserve para ela. Tá? E também temos uma linha completa de colágeno na Ara, que é o colágeno mais vendido do Brasil. São vendidos 4 potes por minuto desse colágeno. Tem colágeno para várias finalidades e de vários sabores, de acordo com a necessidade do cliente. Junesse também entrou na aromaterapia e baseado na medicina chinesa, tá? Então a gente tem 5 blends de óleos essenciais puros que se correlacionam com 5 elementos da medicina chinesa. E em plena pandemia, vários lançamentos. Isso é lançamento desse ano em pandemia, tá? Então a gente teve os sticks de colágeno, que são colágenos para você colocar no bolso, porção individual. Temos o pote de colágeno sabor massa verde, a barra de banho vegana, tá? Da linha Botanicals. O produto para imunidade, o Immune, que tem romã, limão, gengibre, beterraba em pó. E o último lançamento, que foi na quinta-feira da semana passada, uma proteína de whey isolada, sabor morango, para ajudar na questão de massa muscular, tá? Lembrando que todos os produtos da Junesse, nenhum deles é testado em animais. Aqui tem algumas fotos de antes e depois. Depois conversa com a pessoa que te mandou esse link. Ela vai ter dezenas de fotos de antes e depois para você, tá? Para te comprovar que os produtos funcionam. Nessas fotos tem a minha bunda, a minha barriga e o meu sorriso. Sou eu na foto, então funciona. Tem a minha sogra aí também, clientes meus de cabelo. E a gente tem também a ex-jornalista da Rede Globo, Dani Monteiro, que também usa os produtos e também hoje faz parte do grupo. Os produtos da Junesse são incríveis, mas não tem intenção de curar, tratar nem prevenir nenhuma doença ou situação médica, tá? Qualquer coisa, converse com o seu médico. E assim, a Junesse tem várias formas de você trabalhar com os produtos, tá? Existem 6 formas de ganhar dinheiro. Se você quiser, você escolhe a forma que você quer trabalhar, da forma que fica melhor para você, tá? Mas eu quero que vocês entendam 2 principais formas de ganho. A venda, seja de um produto único, ou seja, de um kit, tá? Só que a venda ela é chamada de renda linear. Vendi um produto ou um kit, ganhei. Não vendi, não ganhei. É a mesma coisa que você que é profissional liberal. Tenho cliente, ganho, não tenho cliente, não ganho. Ou você que é funcionário de uma empresa. Estou empregado, tenho salário. Não estou empregado, não tenho salário. Tá? 95% da população recebe por renda linear. A Junesse permite você construir uma renda residual. São todas essas outras formas de ganho, tá? E o que é a renda residual? É como se fosse uma casa de aluguel, tá? Um ativo que você tem lá aquela casa e todos os meses aquele aluguel cai na sua conta.
Falando primeiramente de renda linear, né, que é a forma mais comum, de lucro na revenda. Você ter o produto e vender o produto no preço de venda e ficar com lucro, simples assim. Ou você pode utilizar um e-commerce que funciona no mundo inteiro, em todos aqueles países, com 47 centros de distribuição. A empresa entrega o produto direto na casa do cliente, independente de onde for o país do cliente, tá? E o lucro vai para sua conta. Se você vender um potinho de colágeno por dia, lembrando que é o colágeno mais vendido do Brasil, um por dia, o teu lucro é R$ 1.690. Agora, pensando em vender kits de produto, tá? Seja um kit para consumo, seja um kit para revenda, um kit para você abrir a franquia da marca. Ah, mas eu preciso comprar produto para trabalhar com a Junesse? É o indicado. Imagina que você vai abrir uma casa do pão de queijo, você tem que ter pão de queijo. Se você vai abrir uma Cacau Show, você tem que ter chocolate. Se você vai trabalhar com a Junesse, você tem que ter produtos. Não faz muito sentido não ter produtos, tá? Então, a gente recomenda que tenha produtos. Você que vendeu um kit de produtos, independente do kit que for, você é comissionado de acordo com o valor do kit vendido. Então, de R$ 365 a R$ 1.227. Até aqui, renda linear. Vendi produto ou kit, ganhei. Não vendi produto ou kit, não ganhei. Agora, falando de renda residual, a gente tem a opção de criar equipes na empresa. São 2 equipes que você pode criar, da direita e da esquerda. Equipes para vendas, para consumo, desde que tenha movimentação de produto, tá? Quanto mais produto essas 2 equipes movimentarem, maiores são os seus ganhos. A partir desse momento, a empresa, ela te comissiona de formas muito mais agressivas, tá? No plano de marketing. E você ficar apto a concorrer a premiações em dinheiro, em promoções exclusivas e a premiações em viagens, tá, internacionais. Então, a partir desse momento, a empresa te pede uma contrapartida. Ela quer saber se você realmente está ativo no sistema, se você está realmente a fim de fazer o negócio. O que significa estar ativo no sistema? Significa adquirir, por exemplo, um produto daquele de tecnologia de célula-tronco por mês, ou 6 potes de colágeno por mês. Já é a sua ativação mensal, eu diria que é um custo fixo mensal, tá? Que, na verdade, é um custo fixo que você recebe em produto e que você pode revender, fazer o que você quiser, gerar lucro, tá? Essa ativação mensal, ela é aproximadamente R$ 500 por mês. Vamos supor aqui que você é essa pessoa aqui do centro e que você conhece 2 pessoas e essas pessoas que conhecem outras e da terceira pessoa em diante que você conhecer e você quiser colocar no negócio, vai ser realocado em uma das 2 equipes. Quanto mais produto movimentar na sua rede de distribuição, na rede de pessoas que vieram a partir de você, tá? Independente se é seu contato direto ou indireto, quanto mais produto movimentar nesse sistema todo, mais pontuação esses produtos vão gerar no sistema. Quanto mais pontuação, mais dinheiro. A empresa converte todos os produtos em pontuação, tá? Mais produto, mais ponto, mais dinheiro. Quando tem 300 pontos de um lado e 600 pontos de outro lado, tanto faz o lado, a empresa saca, subtrai esses 900 pontos e te paga R$ 127. Ah, mas eu fiz 3.000 pontos e 6.000 pontos. Ótimo, você vai receber 10 vezes esse valor e assim sucessivamente. Existe uma trava para manter a saúde financeira da empresa, que é esse valor por semana, tá? É claro que isso não se chega do dia para a noite. Tem pessoas no Brasil fazendo esse valor, mas isso é uma construção. Você vai construir um mercado consumidor e distribuidor ao longo do tempo, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, vamos supor que você tenha um supermercado. Se entrar um monte de gente no teu supermercado e ninguém comprar nada, você não fatura nada. Aqui é a mesma coisa. Se todo mundo nessa sua rede vinculado a você não comprar nada, a Junesse não fatura nada. E a Junesse não faturando nada, ela não vai te pagar nenhuma comissão, tá? Então não é a quantidade de pessoas que estão vinculadas a você, mas sim a quantidade de produto movimentado. E conforme você vai crescendo na carreira corporativa da empresa, porque aqui a gente tem uma carreira corporativa, do mesmo jeito que no mundo tradicional, você entra como estagiário, júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, aqui também tem uma carreira corporativa. Você vai crescendo na carreira corporativa, você vai treinando novas pessoas. Quanto mais você treina essas pessoas, faz essas pessoas terem resultado, você é comissionado um pouquinho do resultado delas, tá? Então vamos supor, você treina uma pessoa que você colocou diretamente no negócio, até o primeiro nível, como se fosse seu filho, tá? No negócio. Você treinou aquele seu filho, ele se deu tão bem, ele começou a ganhar dinheiro, você é comissionado 20% dos ganhos dele, sem tirar
dele, é a mais para você. Agora, quando você vai crescendo mais um degrau na carreira corporativa, além de 20% dos teus filhos, você é comissionado 15% dos seus netos. Assim sucessivamente, 10% dos seus bisnetos e quanto mais você cresce, você é comissionado até o teu 7º nível de profundidade nessa árvore genealógica, 5% de cada um, tá? Imagine 5% de centenas de pessoas. É muito dinheiro que é possível levantar aqui. Esses 20% sobre os seus filhos no negócio pode virar 30% se você trabalhar bem aquele seu e-commerce. E existe a última forma de ganho, é uma divisão dos lucros, tá? Uma participação dos lucros trimestral, que só o título de diamante acima, que é como se fosse um presidente, tá? E a partir desse título significa que você já gerou muitos milhões de dólares para a empresa e você é comissionado trimestralmente. E eu e meu marido, quando a gente conheceu esse modelo de negócio, o que chamou a atenção, né? A questão da facilidade com relação a uma franquia tradicional, tá? Aqui a empresa faz tudo. O que significa a parte operacional que a empresa faz? Se o produto é importado, como por exemplo aquele de célula-tronco, a empresa importa o produto, ela regulamenta esse produto na vigilância sanitária. Se o produto é produzido no Brasil, a empresa firma contrato com parceiras terceirizadas para fabricar esse produto. A empresa também regulamenta esses produtos na vigilância, a empresa faz a embalagem, faz a logística, faz o sistema de atendimento ao consumidor, os sistemas de pagamento, o e-commerce, todos os materiais de marketing. Dá todos os treinamentos para a gente. O que a gente precisa fazer? A parte comercial. Então, a gente que é distribuidor da empresa, cabe a nós falarmos que os produtos e o negócio existem. A gente faz a parte comercial da empresa. Só isso. Simples assim, tá? Investimento. 100 vezes menos do que uma franquia tradicional, tá? Das franquias que a gente está vendo, chega a ser 100 vezes menos, ou seja, menos do que isso, não tem como você começar a empreender numa multinacional. Desenvolvimento pessoal e profissional. Como eu mostrei para vocês, aquela lá era eu, até 2016, nerd total, microscópio, pipeta, DNA, era eu. Zero habilidade de vendas, zero. Tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje, gente, é o tempo que me desenvolveu assim. Tá? Então, e assim, o que eu acho, né? Eu sempre gostei de estudar. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço, nunca é demais. E tudo que você adquire de conhecimento aqui, você vai aplicar em qualquer outra coisa. Você vai se tornar um profissional muito melhor, independente de onde você estiver. Independente se você é funcionário de alguém ou se você é autônomo. O que você aprende aqui, você pode usar em qualquer coisa, tá? Você pode escolher seus horários. Quando eu comecei 4 anos atrás, eu tinha uma filha de 3 anos e um negócio que estava começando, né, de assessoria médica. Hoje eu tenho 2 filhas, estamos há 104 dias, acho, trancadas em casa na quarentena. Tenho meu negócio médico rodando a todo vapor. Estou com os meus cursos de AD, então hoje eu tenho muito menos tempo do que eu tinha 4 anos atrás e dá para fazer, tá? Ser seu próprio chefe. Aqui ninguém vai te encher o saco. Se você não quiser fazer nada, não vai acontecer nada. Se você quiser ficar o mês inteiro sem fazer nada, não tem problema, tá? O negócio é seu. Não tem limite de ganho. Você é o comercial. Se você é comercial, você decide com quantas pessoas você vai falar. Com quanto mais pessoas você falar, maiores as possibilidades de fechamento, seja tanto para venda ou para negócio. E possibilidade de renda residual, que não tem como você ter, né, uma renda residual de uma forma tão simples com um investimento tão baixo, tá? Você até pode ter renda residual, aluguéis, bolsa de valores, enfim. Aí a gente tem uma pessoa na sala muito melhor do que eu para falar disso. Mas de uma forma tão simples, não tem, tá? E até amanhã, sim, se você está aqui hoje, pensa direitinho, porque até amanhã a empresa colocou essa mega promoção, que a taxa de associação da empresa de R$109, que te dá direito a um aplicativo no celular, onde você controla toda a tua empresa pelo teu celular, esse aplicativo é R$109, só que até amanhã, R$3,65, mediante a aquisição de um kit de produtos, seja ele o kit qual for. Tá? Quando você adquire um kit de produtos, você é um distribuidor na empresa. Quando você começa a criar aquelas suas 2 perninhas, as suas 2 equipes, você é um executivo na empresa. Quanto mais pessoas você ajuda a crescer, mais você também cresce no corporativo. E assim sucessivamente, para mostrar para vocês aqui que o céu é limite, a perspectiva de crescimento é
gigantesca, tá? Hoje, eu e meu marido, a gente está no título de Safira Executivo 50. Ali quase no meio da escada. E o que significa esse valor em branco aí no meio do retângulo? Isso não é salário, isso não é fixo. Isso é um valor médio de renda residual. Então, é como se eu tivesse casas, imóveis que me rendessem R$ 7.500 por mês, tá? Isso aqui é fora venda. Fora venda. Se eu quiser vender 2, 10, 20 mil reais, é fora. Tá? E assim, eu não conheço você, não conheço todo mundo que está aqui na sala, não sei com que você trabalha, há quanto tempo você trabalha nessa sua área, mas eu vou te falar pela minha experiência profissional, tá? Prévia a esse negócio. Eu tinha já 10 anos de formação em nível superior, 3 diplomas e 6 anos de carreira corporativa em 2 grandes clínicas de reprodução humana daqui de São Paulo, as maiores do Brasil, tá? Cheguei em cargo de gerência de laboratório numa das clínicas. 16 anos de estudo e de formação para atingir um salário próximo a 15 mil reais, que é o salário, a renda residual do próximo título Safira Elite. Então foram 16 anos para chegar aí perto de 15 mil reais. Aí quando eu cheguei nisso, fui demitida. Então assim, eu não sei se você já atingiu esse valor, se você já passou desse valor, se você só vai atingir esse valor na outra vida. Mas, uma coisa eu te digo, aqui nesse negócio você consegue atingir esse valor em muito menos tempo do que 16 anos, tá? Em muito menos tempo. E é de uma forma meritocrática, né? Vai depender muito do seu trabalho, do seu empenho. Não depende de promoção, de chefe, de nada, de dissídio, de nada. É de você, tá com você. Tá? E a diretoria aqui na empresa também é mérito, então não tem nada de... As pessoas se ajudam, porque realmente o sucesso de um é o sucesso de todo mundo, tá? E hoje a gente tem aqui na sala, eu tenho o grande prazer de ter aqui na sala uma pessoa que eu sou super fã, confesso que eu sou fã. Ele é diretor Esmeralda hoje, eu tenho certeza que está muito pertinho aí de conquistar o diretor Diamante. Ele é formado numa disciplina que eu nunca tinha ouvido falar, ciências autuoriais, alguma coisa assim, enfim, ele vai contar para vocês. É uma matéria que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia essa profissão, mas o que eu sei é que ele entende tudo de finanças, de investimento, de negócios, e ele avaliou esse negócio aqui e vai contar por que ele, que era um profissional super bem sucedido na área de finanças, o que ele enxergou nesse modelo de negócios para estar aqui hoje falando com vocês. Vitor Basílio, o microfone é seu. Boa noite. Fala, gente. Muito boa noite para todo mundo. Silvia, obrigado pelo convite. Parabéns demais pela apresentação. Não tenho dúvida que para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de poder assistir, sem dúvida alguma, nas suas mãos, tudo fica muito mais claro, muito mais simples. E eu queria, né, quando eu conheci alguns anos atrás essa oportunidade, de ter tido a oportunidade de ter escutado de uma forma tão clara, tão simples e tão direta. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Espero que todo mundo esteja com bastante saúde, né? E tenho certeza que essa fase vai acabar muito em breve e todo mundo tem a oportunidade de sair cada vez melhor dentro dessa fase. Eu vou falar de uma maneira bem rápida, bem dinâmica, e depois eu devolvo para a Silvia para ela poder fechar com vocês, colocar as últimas cerejinhas no bolo. E eu acho que, antes de mais nada, nem o meu dever, nem o dever da Cíntia é convencer ninguém a nada. Nosso dever é simplesmente transferir informação, transferir algo que para a gente chegou um pouquinho mais de tempo e que a gente avaliou com um pouco mais de tranquilidade ou um pouco mais de velocidade, mas que no final fez sentido e o principal continua fazendo sentido. Eu vejo que esse ano de 2020 vários alertas foram ligados. Dentre esses alertas, as pessoas, e a Silvia colocou muito bem, as pessoas não podem considerar que ter uma única fonte de renda é algo bom. As pessoas precisam procurar outras fontes de renda. Estabilidade não existe, mesmo para aquelas pessoas que tinham uma empresa que estava indo muito bem, ou um emprego que estava caminhando muito bem. Em março de 2020, veio uma pandemia global que era algo que ninguém nunca esperaria, e de repente a gente está com o mundo fechado, sabe? Então a gente está falando de coisas que podem acontecer, e o que eu vejo cada vez mais é que a segurança das pessoas, elas vem nas fontes de renda que elas constroem e no quanto de capital que elas conseguem juntar para poder passar por períodos naturalmente de inverno ou períodos de incerteza. Mas ao mesmo tempo,
Esse é um modelo que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer porque um grande amigo meu e funcionário que eu tinha, ele fez o convite para que eu pudesse conhecer esse modelo de vendas diretas, que nem a Silvia colocou muito bem, não era minha carreira e não era nada que eu estava disposto a trabalhar, porque nunca tinha parado para poder compreender. E simplesmente me chamaram para uma reunião, eu assisti e algumas coisas fizeram sentido. E essas poucas coisas que fizeram sentido para mim foram suficientes para eu tomar a decisão de construir um caminho paralelo. Eu não abandonei a minha fonte de renda, eu não abandonei, na época eu ainda estava no universo corporativo, eu não abandonei, eu tomei a decisão de colocar em paralelo e algo que para mim foi muito bom foi habilidades comerciais, habilidades de venda, networking, comunicação e além disso, sim, bastante resultado financeiro, viagens. E aí que é algo que eu acho muito incrível. Às vezes a gente está numa estrada, não necessariamente vai ser a estrada até o final da sua vida. Você pode colocar outras coisas no meio do caminho. E quanto mais alternativas você coloca, melhor. E lá, quando mostraram para mim essa possibilidade, eu falei, cara, por que não? Às vezes as pessoas ficam pensando, ai, será, será? Eu não fiquei muito com essas dúvidas, porque eu falei, cara, qual é o problema que pode acontecer se eu fizer? E eu comecei a pensar, falei, cara, puta, se eu fizer, eu posso gerar mais renda para mim, eu posso aprender uma nova área, eu posso sair da minha zona de conforto, posso ter um networking maior, que pode me gerar inúmeras outras portas. Então eu comecei a ver quantidade de prós que eu tinha frente às quantidades de contras que eu tinha, e no final foi uma goleada. Era muito melhor eu tentar fazer do que necessariamente eu pegar, ir para casa e falar, puta, quer saber? Eu vou esquecer que me ofereceram uma possibilidade de renda extra, esquecer que me ofereceram uma possibilidade de construir um caminho paralelo, esquecer tudo isso. E aí, naquele momento, eu tomei a decisão de começar. Eu não sou um caso que eu vou vir aqui e falar, nossa, do dia para a noite eu fiquei milionário. Isso não existe. Isso não existe. Existe você trabalhar, batalhar e construir. Só que quando me deram uma ferramenta que eu pude, na minha mão, né, começar a construir um caminho, eu comecei a falar, cara, quanto mais eu aprender, mais me dedicar, é meu negócio, mais resultado eu vou criar. Meu primeiro mês eu fiz R$ 50, até que depois eu entrei no Clube do Milhão, depois eu comecei a colocar alguns amigos que eu tinha trazido para o negócio no Clube do Milhão. Então tudo que é grande um dia nasce pequeno, mas tem que começar. E nessa fase, eu acho que mais do que nunca, comprova que esse é um dos modelos de negócio mais incríveis que eu conheci na minha vida. Primeiro, porque a gente está num momento como esse de pandemia em que negócios estão fechando, muitos empregos nem vão ser mais reabertos, muitas empresas, muitas pessoas nem vão ter. Acabou de vir aqui eu e a Nath, né? A Nath, a minha esposa, né? A gente estava aqui e aí ela acabou de falar, Vitor, você não vai acreditar, o restaurante que a gente comprou um monte de voucher, acabou de falar que está devolvendo todos os vouchers porque vai fechar as portas. Porque lá no começo da pandemia, alguns restaurantes estavam vendendo vouchers para quando eles reabrissem você poder utilizar. E a gente comprou, e eles estão devolvendo. Ou seja, quantas empresas nem vão voltar? Então a gente está falando que muitas vezes as pessoas colocam as fontes de rendas delas nas mãos de empreendedores, na mão de empresas, e muitas vezes quanto mais você deixa na mão de terceiros, você pode ter surpresas. E o que eu vejo que essa é uma possibilidade de você ter um negócio próprio, essa é uma possibilidade que você tem de ter um negócio próprio sem aqueles custos fixos gigantescos, sem ter aluguel, sem ter um monte de pepino, onde você tem um negócio que você pode trabalhar da sua casa, onde você pode trabalhar num café, onde você pode trabalhar online, você pode trabalhar tomando café conversando, você pode fazer uma reunião maior, uma reunião na sala da sua casa. Então, essa facilidade de você poder fazer um negócio a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer minuto, com quem você quiser, a hora que você quiser, faz com que esse negócio ele seja maravilhoso, porque independente de onde você estiver ou das suas condições, você pode começar a construir um negócio que pode crescer e crescer demais. E isso que é uma maravilha. Eu, por exemplo, estava olhando essa semana, no mês passado, teve um grupo dentro da minha equipe que, cara, praticamente os caras eles venderam R$ 250 mil em 30 dias num período como esse. Então, imagina a possibilidade que você tem de, num período como esse, que está tudo fechado, você poder fazer uma receita de R$ 250 mil em grupo. Coisas que muitas empresas não estão conseguindo pagar as contas, o aluguel. Então, o ponto é, ou você começa muitas vezes, isso vale muito a pena, porque às vezes a gente tem que considerar e a gente tem que começar a abrir novas portas. Porque as portas que a gente abriu alguns anos atrás, pode ser que elas não vão gerar os mesmos resultados que geravam antes. O mundo está mexendo, o mundo está mudando. E essa é uma atividade que você tem um produto de qualidade absurda, você tem um negócio onde você trabalha do seu celular, onde você controla tudo em tempo
tempo real no seu celular, se você quiser. A empresa te entrega um e-commerce, que é a coisa mais linda que tem na Terra. Você passa a ter treinamento. Se você quiser treinamento minuto a minuto, pelo seu dia inteiro, você vai ter. Se você quiser treinar só no final de semana para poder aprender, você vai tocar. Você não vai ter chefe, não vai ter funcionário. Você vai determinar suas metas, seus horários. E o principal, você vai ter pessoas que têm mais experiência, podendo colocar na tua mão a experiência delas para que você não cometa erros que foram cometidos, para que seu resultado cresça mais rápido. E o horizonte é você que define. Eu conheço pessoas ao longo desses anos que eu virei e perguntei: o que você busca? E falaram para mim: Vitor, eu quero viajar mais. Ótimo, a gente tem uma empresa que todo ano ela oferece no mínimo 2 viagens, para que você possa ir com a sua família de graça, se você bater as metas que você pode se predispor a fazer. Pessoas falam para mim: Vitor, eu quero ter uma renda de R$ 1.000 a mais por mês, porque isso vai pagar a parcela de um apartamento que eu quero ter. Ótimo, é teu objetivo, aqui você consegue. Vitor, não, R$ 1.000 não é o que eu quero. Na boa, eu quero ter uma renda de 20, 30, 40 mil reais por mês. Tudo bem, não vai ser do dia para a noite, mas aqui você consegue construir. Como hoje tem pessoas no Brasil que fazem rendas de 300, 400 mil reais por mês. Então o ponto é, se existem pessoas com essa ferramenta, estão conseguindo construir aquilo que elas almejam, por que você não vai conseguir? Então o ponto é que se você tiver 3 características, qualquer pessoa que tem essas 3 características, a gente consegue ajudar. Que é vontade de trabalhar, humildade para aprender e paciência para colher. Se você tiver essas 3 características com a ferramenta que é a Adness, você consegue chegar. Por que as pessoas não chegam onde elas querem? Por 2 motivos. Ou porque muitas vezes elas não são aquelas pessoas que se predispõem a fazer o que é feito, né? Elas são aquelas pessoas que fazem menos do que seria o ideal, isso em qualquer atividade. Ou elas são aquelas pessoas batalhadoras que trabalham, se dedicam, mas as ferramentas que elas escolheram são ferramentas que não vão gerar aquilo que elas querem. Se você hoje é uma pessoa que está aqui quase 9 horas da noite assistindo uma apresentação de negócios, eu duvido que você não seja uma pessoa raçuda, aquela pessoa que corre atrás. Eu duvido. Com certeza você é uma pessoa que busca cada vez mais, quer saber, está aberto, quer conhecer novos horizontes e quer sim crescer. Só que muitas vezes você pode ser que até o momento, não encontrou uma ferramenta que seja o ideal para que você possa construir esse caminho. E aí o grande conselho que eu te faço é: faz uma avaliação. Pensando em tudo que você faz hoje, se você continuar fazendo para os próximos 5, 10 anos, vai colher os resultados que você quer? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Continua, acelera. Agora, se a resposta for não sei, não dá para ter certeza, não consigo enxergar, ou categoricamente você responder não, então você precisa correr atrás de algo que possa gerar o resultado que você quer. Porque só tem uma coisa na vida que não dá para recuperar: é tempo. Então não perde seu tempo, muitas vezes, investindo em coisas que não vão gerar o futuro que você quer. Então, por esse motivo, eu não estou falando de você abandonar o seu emprego, abandonar o seu emprego. Pelo amor de Deus, eu não abandonei. O ponto que eu recomendo para você é: construa um caminho paralelo com uma ferramenta que possa te levar a horizontes cada vez maiores. E essa ferramenta que é a Adness, ela não é uma ferramenta que a gente está apostando. A Adness é uma empresa de 10 anos de vida que fatura 1,4 bilhões de dólares por ano. A Adness é uma empresa que aqui no Brasil, enquanto as empresas estavam fechando, a Adness está lançando 2 produtos. Enquanto as empresas não sabem se vão pagar os seus colaboradores, a Adness, além de pagar em dia, toda terça-feira cai em conta corrente bônus da empresa. A Adness, ela colocou um bônus adicional que termina hoje, amanhã, inclusive, de quase 73 mil reais a mais, premiando, numa premiação adicional, as pessoas que estão batendo as metas delas. Então, assim, eu não conheço nenhuma empresa que nem a Adness, que além de estar super capitalizada, é uma empresa que está expandindo, lançando produtos e colocando bônus a mais, para que as pessoas elas possam, nesse momento de pandemia, não só ter o bônus pago em dia, que é o caso da Adness, integral, só que ter adicionais. Então, se existe uma empresa tão sólida, que tem uma carreira tão incrível, que há 10 anos ela está crescendo numa velocidade incrível e se mantendo no topo e ajudando pessoas a construir objetivos, essa, sem dúvida, a empresa é a Adness. E se você está escutando isso hoje, em junho de 2020, a Adness é um nenê. A Adness é uma empresa que ela não está nem perto do tamanho que ela vai chegar no Brasil, porque é uma empresa que em 2016 colocou o pé aqui direito. Então a gente está falando de uma empresa de 4 anos de vida, mas a Adness ela vai ter 20, 40, 50 anos de vida de Brasil. E o bacana é que você pode falar: cara, eu comecei a trabalhar com a Adness quando ela tinha 4 anos de vida no Brasil. Um dia a Nestlé teve 1 ano de vida no Brasil. Um dia a Coca-Cola teve 2 anos de vida no Brasil. Um dia empresas gigantescas que hoje você consome, que a sua família consome, que seus parentes e amigos consomem, um dia teve 1 ano de vida no Brasil. E nós temos 4 anos de vida no Brasil. E ela, a gente vai chegar a ser uma empresa de 50, 100 anos. E você tem a oportunidade de construir não só uma trajetória, não só uma fonte de renda, mas tem a possibilidade de construir realmente algo que você pode deixar para os seus filhos, um legado.
Então, devolvendo, né, para o microfone para a Silvia, obrigado pelo convite. Se alguém precisar de tirar qualquer dúvida comigo, eu estou sempre aberto para poder ajudar todo mundo que quer crescer. E, bom, espero mesmo poder te encontrar muito em breve, né, nos eventos, assim que tudo voltar ao normal, né, digamos assim. Tá bom? Ótima noite a todo mundo. E, Silvia, com você de volta. Beijão. Muito obrigada, Basile, sensacional, sou super fã mesmo, acho que tem uma visão de negócios que é muito diferenciada, muito obrigada, agregou demais pra gente aqui, demais, tá? Uma boa noite, brigadão, se você precisar sair pode ficar à vontade, tá? Eu vou só terminar aqui só para colocar a cereja no bolo, como disse o Vitor Basile, porque a gente tem mais. Então aqui tem, né, tem o plano de carreira da empresa para mostrar para vocês que o céu é o limite, né? Hoje o Vitor Basile está no patamar de esmeralda, diretor esmeralda, um pouquinho aí para cima de mim na carreira, e tem muito mais também para ele, tá? E, como ele mencionou, né, a empresa está dando bônus em dinheiro, enquanto as empresas por aí estão retirando, a empresa está dando bônus em dinheiro. Tem uma promoção que acaba amanhã, 30 de junho, no mundo inteiro, onde a empresa está dando bônus extras de acordo com o seu desempenho na parte de equipe, tá? Então você pode começar ganhando, por exemplo, R$ 273 a mais, além daquilo que você já ganhou antes, tá? Então é até amanhã, dá tempo ainda de correr, até amanhã, 1h da manhã. E viagens, né? A gente tem muitas viagens. Eu tenho certeza que todo mundo aqui adora viajar, ainda mais depois da pandemia, né? Tá todo mundo desesperado para sair de casa. Pois é. A primeira viagem que eu ganhei com a Junessa, eu tinha 4 meses de negócio, foi essa aí do Mickey, eu abraçando o Mickey. As viagens, tem viagens específicas para níveis mais altos, mas tem viagens que são para todo mundo. Você bate meta, ganha viagem. Não bate meta, fica em casa vendo no Instagram. Só isso, não acontece mais nada com você, tá? Então aqui tem algumas viagens, eu, meu marido, minhas filhas, enfim. A gente tem já uma viagem, tinha programada, mas a pandemia nos atrasou essa viagem, então assim que acabar tudo isso, a gente já tem uma viagem para Punta Cana com tudo pago. E como que eu aprendo a trabalhar nesse negócio? Não sei nada disso, eu também não sabia nada. A gente tem um sistema de educação online, tá? Que chama EuBlack, eublack.com.br, ou você pode acessar do seu celular de um aplicativo. Recomendo demais você que hoje está conhecendo a Junessa, independente se você vai entrar para trabalhar com a gente ou não, entra nessa plataforma, tá? Porque ali tem vários treinamentos de inteligência financeira, emocional, liderança, vendas, negociação, marketing, como que utiliza a rede social para vender negócios e serviços. Então, assim, é fundamental essa plataforma de ensino, tá? E quero fazer negócio com vocês. Como que eu começo? Adquirindo produtos. A gente recomenda que você adquira produtos. Tem um pacote que chama Sucesso, não é por acaso que ele tem esse nome, tá? É o pacote que tem maior retorno sobre investimento, 62%, tem maior portfólio de produtos também, quantidade e portfólio de produtos, e ele te dá um benefício que só ele tem de 6 meses de ativação. Ou seja, lembra daqueles R$ 500 por mês, mais ou menos, de ativação mensal? Multiplica isso por 6, são R$ 3.000, que você, se você investir hoje nesse pacote de sucesso, só daqui a 6 meses você precisa comprar alguma coisa na empresa. Então, você tem 6 meses para trabalhar esse portfólio de produtos, tá? Esse pacote, assim como todos os outros, até amanhã está em 10 vezes, tá? Depois, volta para 6 vezes. Se você não está tão audacioso para um pacote chamado Sucesso, a gente tem um pacote intermediário que é o Embaixador, que é um pacote que tem um bom portfólio de produtos também, uma quantidade bacana de produtos, tem um pouco menos de retorno sobre investimento, 56%, e só que ele não tem aquela vantagem da ativação de 6 meses. Assim como o pacote Supreme, que também não tem essa vantagem da ativação de 6 meses, e o retorno sobre investimento é 46%, tá? E aí, eu quero te falar uma coisa, né? Aqui a gente tem uma frase do Michael Jordan, jogador de basquete, que ele falava que algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam e outras fazem acontecer. A gente está na pandemia, a pandemia é igual para todo mundo, tá? Para mim, para você, para o Vitor Basile, para todo mundo na mesma situação, só que tem gente que está esganado nessa pandemia, nadando contra grandes ondas aí de desemprego, de perda de renda, né? E com uma única fonte de renda, e se perder essa única fonte de renda, o que vai ser dessa família, né? Então, a primeira coisa, né? Qualquer educador financeiro,
qualquer um que você procurar na internet, livros, vai te dizer para você ter mais de uma fonte de renda, né? Que uma fonte de renda não é segurança para ninguém. Então, ter mais de uma fonte de renda é essencial, tá? E assim, hoje, eu e meu marido, por conta de uma decisão que a gente tomou 4 anos atrás, hoje a gente está conseguindo enfrentar essa pandemia muito melhor do que se a gente tivesse empregado, sem dúvida nenhuma. Aliás, a gente já estaria desempregado de novo, né? Certamente. Então, assim, a gente está preparado, porque a gente se preparou anos atrás. E aí eu te pergunto, como é que você quer estar na próxima crise que vai ter no Brasil? Porque sim, não sei se vai ser pandemia, porque a pandemia, eu sinto te informar, ela vai ainda uns bons meses aí para frente. Eu não sei se você está pensando em esperar a pandemia passar ou alguma coisa acontecer, o governo pagar alguma coisa, mas como é que você quer estar no ano que vem, 2022, 2023? Você só vai estar melhor ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3, se você tomar uma atitude hoje, como eu e meu marido tomamos. A gente está muito melhor hoje porque a gente já tomou a nossa decisão. E nessa sala tem muitas pessoas aqui que já tomaram a decisão delas de vir trabalhar nesse transatlântico que é a Junesse, tá? Enquanto tem muita gente aí num barquinho sofrendo na pandemia, a gente está num transatlântico, atravessando essa pandemia, lançando produto, com bônus em dinheiro, dividindo as compras em até 10 vezes e com entrada por R$ 3,65. Então, assim, a empresa está fazendo tudo que ela pode para nos dar maior segurança e material para trabalhar. E aí, né, fica com você a pergunta de como que você pode fazer para trabalhar com essa empresa, como adaptar essa empresa na tua realidade de hoje, tá? Essa pergunta que você tem que se fazer, né, se você quiser ter alguma coisa diferente nesse futuro aí. Tá bom, pessoal? Eu convido vocês que foram convidados aqui hoje, né, que estão aqui como convidados, conversarem agora com a pessoa que te convidou, que te mandou esse link, para tirar as dúvidas com ela, ver certinho sobre investimentos, tá? Lembrando que até amanhã a gente tem benefícios exclusivos para quem tomar a decisão de entrar com a gente até amanhã, dia 30 de junho de 2020, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Gente, uma boa noite para todo mundo. Qualquer dúvida, pode me chamar na minha rede social. Tem um canal no YouTube para aqueles que precisam saber mais de produto. Pode entrar lá para ver. E sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Tchau.